Bom, agora nós vamos mostrar as ferramentas de terraplanagem. Começando pelo melhor ajuste. O que significa o melhor ajuste? Pelo próprio ícone, a gente já enxerga aqui, é uma declividade uniforme num sentido só, tá? Então vamos ver como é que isso funciona. Aqui eu tenho uma superfície de um talhão de aproximadamente 4 hectares, que ele tinha uma antiga sistematização, mas podem ver que ele tem um desnível aí de 50 centímetros da extensão inicial até a final. Então, o que o melhor ajuste faz? No melhor ajuste, a gente tem a opção de colocar um cálculo automático para uma declividade. É o cálculo do sentido automático e da declividade média automática. Então, o programa nos permite fazer isso. Então, por exemplo, vamos deixar que o programa defina qual é o sentido que vai ter a nossa declividade e qual a declividade média. Então, vejamos o que o programa calculou. O programa calculou que o rumo da declividade da caída seria no rumo de 340 graus em relação ao norte, então quase em direção ao norte, como pode ver pelas cores, e uma inclinação média de 0,068%. O que significa isso? Isso significa 6,8 centímetros a cada 100 metros. Se a gente tem supostamente quase 400 metros aqui, a gente vai ter em torno de 20 e poucos centímetros de desnível, tá? Então a gente teria taipas no meio disso. E como é que a gente avalia se isso está adequado ou não? A gente pode vir aqui e olhar no corte aterro como é que ficou o projeto. Se isso é adequado para nós, a gente começa a dar prosseguimento na execução. Vamos supor, aqui nós temos nos lados um acúmulo de terra ao longo dos anos, né? Isso é normal, mas é um acúmulo que vai ser a nossa fonte de terra, então nós temos uma declividade, um desnível muito alto, e aqui é onde a gente vai colocar terra para criar aquele gradiente. Se a gente quiser vir nas informações para ver o que significa isso em movimentação de solo, então a gente pode vir aqui que a gente tem uma movimentação de 92,9 metros cúbicos. Aqui está por acre, a unidade está errada, mas seria em torno de 200 e poucos metros cúbicos por hectare. Não é uma movimentação pequena, mas é um parâmetro para nós termos como avaliar esse projeto. Então, como eu posso avaliar mais esse projeto? Eu posso voltar aqui, manter essa superfície de design e index e fazer taipas, né, na superfície original ou na superfície projetada. Aqui seria a nossa superfície original. Veja que nessa superfície original a gente tem bastante imperfeições, né? Então a gente clica aqui e projeta no design. Vamos ver como é que ficaram as taipas. Então a gente tem um desnível de 5 centímetros, 4 taipas. Acho que o projeto ficou adequado. Tá? Esse seria um exemplo de tipo de talhão para executar um manejo de melhor ajuste, né? Onde as taipas vão ficar equidistantes e a declividade é uniforme. Então a gente vai comparar isso com outro tipo de projeto que é o multi-ajuste. Tá? Então a gente pode manter aqui. Multi-ajuste seria essa outra opção. Então podemos voltar no melhor ajuste. Então o que a gente pode também ter de opção no melhor ajuste? Além do cálculo automático, que é essa opção aqui, a gente pode definir a inclinação. Não, por algum critério, eu quero que a inclinação saia reta. Então, a gente pode ajustar a flechinha aqui no sentido que a gente quer. Então, mudou lá do 340 graus para o 313, então ela ficou reta. Não, eu não quero essa declividade aqui, eu quero outra declividade, eu quero menos. Então, eu vou botar 0,03%, que é 3 centímetros em 100 metros. Eu quero que o programa calcule assim o projeto. Então, eu vou clicar para executar sobre elevação aqui e vou mandar seguir esses critérios para um novo projeto. Bom, agora eu tenho outro visual já do projeto, tá bem? Então, esse projeto ele não se adequou muito àquele sentido de execução,
mas o que a gente pode ver aqui é que mudou um pouco, diminuiu o aterro nessa parte mais alta e aumentou um pouco o aterro aqui. Então, esse tipo de simulação que a gente pode estar fazendo. Tá? Outras opções. O que a gente mais pode mexer? Ver o ajuste de inclinação lateral. Tá? Relação de corte e preenchimento, o que seria isso? Geralmente a gente tem, quando a gente faz um corte, e a gente, para realizar um futuro aterro, a terra ela perde volume, porque ela descompacta e depois ela é compactada num novo local. Então a gente geralmente pode usar um ajuste aí de 10 a 15% de cortes a mais do que o aterro. Por exemplo, de 100 metros cúbicos de movimentação de solo, a gente vai estar cortando 115 para aterrar 100 metros cúbicos. Tá bem? Porque a terra vai trabalhar nesse volume. Profundidade máxima de corte. Então, eu não quero cortar mais que 20 centímetros. Então, eu quero que o programa me avise caso isso aconteça. Então, eu vou processar de novo aqui conforme esses critérios. Vai ver que o corte vai ficar mais vermelho, tá? Por causa que a gente vai solicitar mais terra. Veja que aqui ele dá um aviso, ó, aqui a profundidade máxima de corte e pelo menos em algum lugar ela foi atingida. Então quer dizer que em algum lugar a gente tem mais que 20 centímetros de corte. Então se a gente olhar aqui, aonde são esses lugares? A gente pode vasculhar aqui, ó. Nessas regiões mais escuras aqui, ó, 21, por exemplo, passou do limite que a gente quer. Ele não deixa de executar o projeto, porém ele vai avisar se isso está acontecendo. Tá bem? Então, basicamente, esses critérios servem para isso. O 15% seria para gerar mais zonas de corte, mais profundidade de corte proporcional à quantidade de aterro. Então, trabalhar entre 1.10 e 1.15, que é esses 10 a 15% de folga de material, é interessante. Tá? E a profundidade máxima é só um critério a nível de projeto para a gente ter um aviso, mas na prática ela não vai limitar o projeto de cortar o que a gente está solicitando aqui em cima. Tá bem? Da mesma maneira, a gente pode avaliar aqui como é que ficou esse projeto. Comparando, ele mudou pouco em relação ao anterior, mas veja que a proporção de corte é maior que o aterro, por causa dessa relação de 15%. Então, ela vai ter um número diferente entre o corte e o aterro. E a profundidade máxima aqui, ó, em algum ponto, foi 23 centímetros. Então, ela só cedeu 3 centímetros em algum determinado ponto. Tá bem? Então, se o critério ficou legal, gostei mais desse projeto que o anterior, podemos simular as typos aqui de novo. Vamos colocar as typos no caminho. Então, as typos ficaram nesse sentido, tá bem? E ficou um projeto com menos typos, é um projeto talvez mais adequado. Tá? Mas dessa maneira a gente pode simular inúmeras opções, ficar simulando outras declividades, outros sentidos, para ver como é que o programa trabalha e como é que fica o projeto para executar o melhor projeto possível. Tá bem? Essa seria a ferramenta de melhor ajuste. Geralmente não é a ferramenta mais econômica, mas em algumas situações como essa, um quadro bem definido, talvez seria uma boa opção para termos typos equidistantes e uma declividade uniforme.